Quando eu vi esse Você é da Casa, eu acho que a gente já andou junto por outras paragens, né? Porque é impressionante como eu me sinto bem aqui, né? E desde a primeira vez que eu vim. É uma coisa que simplesmente a gente sente, né? E não consegue descrever precisamente. Bom, eu sou um psiquiatra e o título que me passaram tinha um pouco a ver com o encerramento do ano para os jovens que vêm aqui. E o título da minha palestra que me passaram é assim: Existe quem desiste, bullying e prevenção de suicídio. Tudo bem? Entenderam o título? Bom, eu achei legal conversar com vocês sobre algumas coisas que passam pela cabeça de um psiquiatra, né? Me baseando na minha formação, nos livros que eu li, nas pessoas que eu atendo, e eu peguei como base cada uma dessas palavras do título: existência, desistência, bullying e prevenção de suicídio. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira palavra, existência. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é diferente da palavra vida. Quando eu falo a minha vida e quando eu falo a minha existência, vocês fazem uma diferenciação entre essas duas palavras ou não? Não? A minha existência. Então, eu vou falar para vocês o que vem na minha mente. A existência, ela é muito mais delimitada no espaço e no tempo. Concordam? A vida é uma coisa maior, é uma coisa que se expande, é muito energética. Existência parece que é um termo demasiadamente humano. Ele marca a nossa finitude. Tá certo? Bom, aí me vem em mente do que precisamos como seres humanos nessa existência. Porque quando a gente nasce, diferentemente de outros mamíferos, a gente nasce muito indefeso. Muito indefeso. Às vezes a gente vê esses vídeos da National Geographic, ou quem já viveu no campo, o bezerrinho nasce e já nasce em pé, cambaleando. Nós precisamos de quanto tempo de uma gestação cultural, familiar, emocional, para nos tornarmos humanos? Tá certo? Quando a gente vai estudar sobre o que caracteriza o humano, uma das coisas que a gente sempre encontra é o pensamento, é a linguagem simbólica, que novamente ela está localizada num espaço. Eu só simbolizo sobre aquilo que acontece comigo num espaço e no tempo. De novo vem essas duas grandes dimensões, o espaço, o tempo, a existência. Aliás, a palavra existência, ela vem do latim, que significa estar em pé, e esse ex, o verbo é sistere, estar em pé, e esse ex significa andar para frente, pôr-se em movimento. Uma outra ideia muito interessante e filosófica de que vida é movimento. E desistir, o que significa? Vamos de novo lá para a etimologia. Existir é sistere, do latim, estar em pé. E esse des? Paralisado. Ficar parado no tempo.
desistir, é deixar de se movimentar. E quantas formas há de desistir de uma coisa? Ou da vida, ou da existência? Quantas formas? Talvez a mais radical, ativa, traumática, seja o suicídio, que faz parte do conjunto de temas alinhavados para a gente conversar. Agora, voltando para a questão da existência. Qual é o nosso primeiro espelho nessa vida? Qual é a primeira vez que a gente tem essa noção de estar olhando para um espelho e de se reconhecer? O que é que você acha? Do que você acha que eu estou falando? O olhar da mãe. Quem falou? O olhar da mãe. O olhar da mãe. Vocês já ouviram falar de crianças selvagens que são encontradas na floresta, que foram abandonadas, criadas entre lobos, ursos? Vocês já ouviram falar? Quando essas crianças são encontradas, isso aconteceu muito no século XIX, atualmente não acontece mais. Essas crianças não sabiam falar. Elas tinham uma comunicação muito parecida com os animais onde elas foram criadas. Eram chamadas de crianças lobo, crianças selvagens. O Mowgli do Walt Disney é um bom exemplo. Essas crianças, elas não tiveram o olhar da mãe. Então, o processo de humanização já começou a falhar. Porque é o olhar da mãe que nos dá a ideia de que nós existimos, somos importantes. De alguma maneira a gente percebe que aquele olhar me acalenta, pensa num destino para mim, me protege. E se a gente fosse pensar numa figura de mãe, uma boa mãe, o que ela deve fazer para uma criança se desenvolver? Quais as duas grandes coisas que uma mãe deve fazer para uma criança se desenvolver? Não pense tanto na fisiologia, da comida, esquecem isso, passar roupa, lavar, levar para a escola, esquece. Estou falando em termos psicológicos. Hã? Amor e atenção. É aceito pelo amor e a atenção da mãe faz com que você saiba que você existe. Mas eu acho que você falou uma coisa importante. Quando eu preparei essa palestra, eu li duas coisas que eu acho que são interessantes, que batem também com o que você está falando. Uma é proteger. Proteger significa amor. E eu estou falando agora de um homem quase animalesco. Nós estamos começando lá muito do início. Então, uma mãe com um bebê, ela tem que proteger. Entenda-se como proteção, dar água, comida, cobrir, trocar, proteger. Mas o que uma boa mãe tem que fazer também? Ela tem que ensinar aquela criança a explorar o mundo. Porque se ela não ensinar aquele bebê a explorar o mundo, aquele bebê não poderá crescer, se individualizar e se descolar da mãe. Vocês entendem? Então é uma combinação entre empurrar para o mundo e proteger na hora do perigo. E a gente passa a vida inteira tentando fazer isso com os nossos filhos. E é muito difícil, principalmente numa época em que a adolescência se prolongou. Hoje a gente tem adolescentes de 38, 39 anos morando com os pais. Não, é uma realidade, não é? Eu estou falando, eu vejo no meu consultório, quem paga a escola, quem paga o plano de saúde são os avós muitas vezes, né? E os filhos já têm filhos, mas tem algum estatuto ainda muito característico de uma fase em que a maturidade não está plena. E eu não estou falando agora só de questões econômicas, embora o exemplo tenha sido econômico, pense nas questões emocionais também.
uma adolescência emocional prolongada, digamos assim. Bom, eu falei de uma mãe, de uma função materna, mas tem uma outra figura que entra na vida do bebê precocemente ou não? Tem. Quem? O pai. Agora, tudo isso são modelos da psicologia. É claro que a função materna pode ser exercida por um homem, a função paterna, ainda mais nas famílias brasileiras, muitas vezes é exercida pela mãe, o que é uma sobrecarga para as mulheres, né? Porque quanta coisa. Agora, tradicionalmente, a função paterna, e nós temos que abrir mão de uma modernidade que demole essa ideia de masculino, feminino, e a gente tem que ir para uma conceituação mais ampla e despreconceituosa, e talvez mais clássica, de função paterna. Então não precisa ser homem, não precisa ser mulher. O que é função paterna? Função paterna é o corte do cordão umbilical. É por isso que a função paterna também pode ser exercida por uma mãe solo, no lar em que tem só a mãe e a criança. Mas tem que ter esse corte. Esse corte, ele é inclusive fundamental para o surgimento da linguagem, porque uma criança ela só começa a falar quando ela tem um desejo, uma necessidade e ela tem que se fazer entender. Você quer ver uma das coisas que mais retarda o ganho da linguagem criança? É aquele mãe ou aquele pai tão bom, tão atento, que a criança só faz ó, o pai e a mãe já correm para atender. Essa criança não aprende a falar no tempo usual. Ela demora para adquirir. E às vezes essas crianças são levadas a um profissional e o profissional fala para o pai e para a mãe: olha, deixa de atender diante do primeiro ai. Ela tem que aprender a se comunicar. Espera pedir, espera falar. Porque essa é uma das coisas também que a gente tem que, a duros modos, conseguir na vida, que é o desenvolvimento da tolerância, como é que eu lido com frustração. E a gente vai chegar aí daqui a pouco. Bem, em termos assim, de necessidade de um bebê que vai crescendo, eu falei então do primeiro espelho, dele se reconhecer como uma entidade que é querida, que foi desejada. Eu falei do momento em que ele tem que aprender a se comunicar, para interagir, para convencer, para negociar. E ainda nesse primeiro, segundo ano de vida, tem algumas coisas que são muito importantes, porque é o momento em que a mente do ser humano, nessa existência, está se estruturando. E a nossa mente, ela se estrutura como uma linguagem, como símbolos. Para essa criança se desenvolver num ambiente bom, ela precisa de algumas coisas: amparo, reconhecimento, incentivo, autonomia. E ela tem que, de alguma maneira, adquirir uma capacidade de se defender da humilhação, da vergonha e das situações perigosas. O que eu estou falando para vocês nesse momento é aquele alicerce a partir do qual a nossa humanidade se constrói. Não é verdade? Bebê, mãe, pai e valores psicológicos para a gente garantir que, pelo menos da nossa parte, aquele ser vai ser saudável emocionalmente. O que não é garantido, porque o que nós somos é muito resultado de uma herança, de algo biológico, mas também com as experiências que a gente foi tendo ao longo da vida. É uma combinação de fatores. Então, às vezes eu atendo uma pessoa muito deprimida e ela fala: doutor, por que eu estou assim? Eu estou no melhor momento da minha vida, está tudo bem com meus filhos, no meu trabalho, por que eu me sinto tão mal? Provavelmente essa pessoa, ela tem uma propensão biológica muito grande para a depressão. Vocês compreendem? Então ela pode entrar num quadro depressivo
como a gente pode ter uma outra doença, mesmo numa época em que tudo na nossa vida está bem, ou aparentemente bem. Agora, outras pessoas não, elas entram num quadro depressivo depois de um acontecimento, geralmente que tem um sentido de perda, mas para entrar num quadro de depressão doença, ela também deve ter alguma propensão biológica, porque senão ela ficaria apenas, entre aspas, apenas triste. E tristeza não é algo normal? É normal. Só que hoje, no meu consultório, muitas vezes eu atendo pessoas que vêm porque elas andam muito tristes, porque terminou um relacionamento, porque perdeu um emprego. Aqui também no centro também vocês atendem isso, essas demandas. Isso é uma reação normal, mas a gente está vivendo um tempo em que, devido à velocidade, às imagens, o espetáculo, as pessoas às vezes elas se sentem muito mal com a tristeza. Elas não gostam de se sentir tristes. Elas fazem qualquer coisa para não ficarem tristes. Outra coisa que é normal na vida é o tédio. Sabe aquele sentimento de tédio? Não estou com vontade de fazer nada, mas ao mesmo tempo eu queria fazer, o tempo não passa. É normal e a gente tem que aprender a lidar com o tédio. Mas pode ser muito difícil para algumas pessoas lidarem com esse lado, vamos dizer, mais ressequido da vida, um lado mais desértico da vida, porque existem. Existem o dia em que eu vejo as flores, eu vejo brotar, eu me sinto feliz de ter regado, cuidado do meu jardim, mas tem dia que eu só vejo deserto e isso é normal. Sob o ponto de vista psiquiátrico, o que não é normal é quando isso começa a se prolongar, entendeu? Dia após dia, e passa a ter um impacto muito grande nas funções que a pessoa tem no dia a dia ou no sentimento de bem-estar dela. É quando a gente começa a falar, bom, isso não é mais um sentimento, está durando muito, está muito intenso, está tendo impacto. Aí a gente já começa a pensar, será que não é o caso de um tratamento? Ou uma psicoterapia, ou um medicamento? Agora, essas flutuações do humor, de acordo com os acontecimentos, e às vezes mesmo sem ter um acontecimento, tem dia que a gente acorda de um jeito, na hora do almoço está de outro e no final do dia está de outro, isso é normal. Eu sou assim, você não é assim? Você deu uma risada, eu falei, é assim, então isso é normal, certo? Bom, ainda relacionado à questão da existência, eu estava falando que a palavra existência, ela me remete a uma delimitação geográfica e uma delimitação no tempo, né? Espaço e tempo, duas dimensões. Só que agora nós temos uma outra forma de existência, digamos assim, que é a existência virtual, na virtualidade. E se a gente observar o que acontece com muitas pessoas, provavelmente mais frequente entre os mais jovens, mas entre os mais velhos também, tem um hábito de rolar a tela infinitamente, certo? Infinitamente. A gente pode pegar um celular e infinitamente. Cada vez que você para 1, 2, 3 segundos numa das telas, tem um negócio chamado algoritmo que fala, ela gostou. Aí eles começam a bombardear a gente com aquilo onde a gente parou segundos. E aí a gente não para mais segundos, a gente para minutos. E a gente acaba fazendo o quê? Comprando alguma coisa. Aí já se fechou o círculo. Hoje, há muitos processos sendo movidos contra Instagram, Facebook, vocês já ouviram falar? Principalmente de associações norte-americanas, porque eles denunciam essas empresas de estarem causando uma dependência da internet e de redes sociais em jovens que não têm tantos recursos assim para se defenderem. Então, a sociedade norte-americana é muito judicializada e hoje já existem processos contra essas grandes empresas que coordenam as redes sociais. Como aconteceu com as empresas de cigarro, como acontece com as empresas de bebida, em que alguma coisa ela é absorvida
com certa naturalidade pela sociedade. Mas a partir do ponto que a gente vai tomando consciência, a gente vê os perigos do álcool, os perigos do cigarro, e hoje a gente já está sabendo dos perigos da internet, a gente já sabe, né? Mas ainda nós temos que ganhar algum terreno para encontrarmos formas mais adequadas de lidar com a internet. Mas também foi assim com a televisão. Vocês lembram quando a televisão? Foi assim com o rádio, né? Então, toda a tecnologia, ela chega de uma maneira magnética, nos atrai e depois a gente vai aprendendo a lidar melhor com aquela tecnologia. Eu não tenho uma visão assim tão negativa. Eu acho que é uma característica de novas tecnologias tão inteligentes, tão engenhosas, né? Como, por exemplo, uma rede social, uma internet, agora a inteligência artificial. Bem, voltando para a questão do espaço e do tempo. Como eu fico rolando infinitamente a tela, não dá muito tempo de eu parar para pensar. Aí começam os problemas. E agora, devagarzinho, eu vou me direcionando a outra parte da minha preleção. Mas vamos pensar, uma pessoa que fica muito tempo no mundo virtual, rolando a tela, ela não para, ela não reflete. Então o mundo dela é um mundo horizontal. Vocês compreendem? Horizontal. Ela perde um pouco o registro do que é passado, do que é presente e também do que é futuro. Porque o futuro ele vem às vezes como um sonho que dá depressão. Porque tudo é muito imaginado quando a gente está na rede social. Só fica aqui. Não é algo exatamente exercitado e vivenciado. Então, a capacidade de reflexão, ela fica muito limitada. Por quê? A gente fica à mercê de imagens, acontecimentos e emoções que vão sendo banalizadas. Às vezes eu deixo de ver notícias por um bom tempo, porque eu percebo que não é correto nós banalizarmos tantas tragédias do jeito que elas chegam diante dos nossos olhos. E o melhor para mim, cada um vai ter um jeito, para mim é me afastar. Porque eu não quero cair nessa banalização do mal. Porque senão eu vou ficando amargurado e fico achando que o mundo é assim, que só tem sacanagem. Você já sentiu isso? Eu sim. E quem já não sentiu muito tédio, muito vazio, depois de ter passado tempos na rede social? Ok, eu não sou contra a rede social, nos salvou na pandemia, ajudou para danar, mas a gente tem que pensar um pouco mais. E como hoje a gente está falando em bullying, né, o bullying, o conceito de bullying, ele começou na década de 1970, pré-internet. A internet começou a aparecer em 1990, mas em 1970 já começou a se falar de bullying. Antigamente não se falava de bullying, né? O que o bullying é diferente da zoação, da brincadeira? O bullying é uma coisa intensa, repetitiva e que se baseia numa fraqueza da pessoa ou em algo que a pessoa se destaca. Aquilo que diferencia a pessoa passa a ser para ela um estigma. E no bullying tem a figura daquele que perpetra o bullying, que causa o mal, que causa a dor, que causa o controle, não é? O sádico. Mas quando a gente vai ler a história dessas crianças que fazem o bullying, a história delas também é complicada. Vocês já ouviram falar? São também crianças que foram abusadas, que foram muito maltratadas ou negligenciadas, não é? O bullying, ele é devastador principalmente para essa nova geração. Por quê? Porque essa nova geração, ela tem um recurso menor de transformar uma dor, um mal-estar psíquico em pensamento tranquilo, reflexivo, em encontrar caminhos. É uma geração muito mais imediatista, muito mais do quarto fechado, com o meu computador, com o meu celular. É uma geração que tem mais dificuldade de negociar emocionalmente com a realidade, com o mundo como ele é.
Então, em termos emocionais, nós precisamos transformar a nossa dor, o nosso mal-estar, em símbolo, em linguagem, em plano, em estratégia. Vamos voltar para aquela ideia inicial. Lembra que eu falei que o bebê, ele só aprende a falar porque ao sentir um mal-estar, ao sentir uma necessidade, ele tem que se expressar? Vamos pensar agora em termos emocionais. Eu estou sentindo um mal-estar, eu estou sentindo uma dor. Como é que eu dou conta disso? Eu dou conta disso, por incrível que pareça, com o pensamento. Eu organizo a minha dor. Porque quando eu organizo a minha dor, quando eu encontro um encaixe, uma explicação, eu passo a encontrar estratégias para lidar com a dor. É isso que em psicologia a gente fala, transformar o registro da dor em sofrimento. Vocês acompanharam? Quer dizer, dor qualquer bicho sente. Agora, sofrimento é algo novamente humano, existencial. Então, o que acontece com uma pessoa que não consegue transformar dor em sofrimento? E quando eu estou falando em dor, é dor psíquica, porque ela não teve atendido uma daquelas necessidades que eu falei há pouco, lembra? Ser protegida, ser incentivada, ter autonomia, ser reconhecida. Então, quando eu me frustro, quando eu tenho dor psíquica, a minha saída é pensar. É pensar. Não pensar demais. Eu não estou fazendo aqui a apologia do pensamento, porque nós sabemos, cá entre nós, que pensar demais também não é bom. Pensar é bom, mas quem disse que pensar demais é bom? Pensar demais pode ser até doentio, vocês concordam? Eu atendo às vezes como psiquiatra pessoas que pensam demais e elas ficam exauridas de tanto pensar. E às vezes elas pensam de um jeito que constrói uma prisão para elas mesmas. Vocês já ouviram falar do transtorno obsessivo compulsivo? É o excesso de pensamento numa prisão, tá certo? Que é uma outra maneira da gente entender alguns transtornos mentais, né? A partir do normal, que se exacerba, que muda um pouco de qualidade a partir de uma natureza que se exacerba. Como acontece em ter tristeza e depressão. Você quer um outro exemplo? Vocês já ouviram falar essa abreviatura TDAH? Já ouviu falar? Transtorno do déficit de atenção e hipercinesia. Você já ouviu falar que o Brasil é o país que mais prescreve Ritalina do mundo? Ritalina é um remédio para essa doença. Mas se a gente for pensar em como hoje a nossa sociedade se organiza, não é para ter TDAH? Ninguém presta mais atenção em nada. É tudo muito rápido. Então, quando a sequência de ação, de acontecimento e de sentimento é rápido, eu não depuro. Eu não tenho no meu aparelho mental a capacidade de digerir. E eu posso, então, não ter um bom caminho para a minha dor psíquica. Eu começo a usar caixas de ressonância para dizer, estou com dor, estou com dor, estou com dor, estou com dor. Como eu não sei falar, como eu não sei digerir, ou eu vou explodir, ou eu vou implodir. Como que eu posso explodir? Como eu explodo? É explodo ou explodo que se fala? Gente, tem algum professor de português aqui? É duro, hein? E o pior é que às vezes a gente está na dúvida, vai no dicionário e ele fala, as duas formas são possíveis. Bom, mas vamos lá. Como que as pessoas explodem para fora às vezes? Consumo. Concordam? Jogos. Compulsão por comida. Compulsão por pornografia. Certo? Como que as pessoas explodem para fora? Agitando muito, fazendo muito, querendo ser feliz o tempo todo. Não basta andar a 80 por hora, tem que ser a 160. As pessoas às vezes precisam ter uma sensação de que elas estão o tempo todo muito vivas, muito emocionadas e ganhando da morte.
elas têm que o tempo todo estarem triunfantes, se sentindo poderosas. Qual é o reverso da moeda? A impotência, a frustração, o vazio. Outra maneira de extravasar, quando a gente não consegue lidar com o pensamento, é através do adoecimento psicossomático. São aqueles sintomas em que o corpo grita. A gente vai fazendo os exames e os exames não normais. Por quê? Não tem uma doença detectável nem em exame de sangue, nem em imagem cerebral. Exames normais, mas eu continuo tendo gastrite, eu continuo tendo tontura, eu continuo tendo uma taquicardia que ninguém explica, uma sudorese, todos os hormônios normais, zumbido, tontura, são os sintomas mais comuns. Então a gente explode para dentro. Tá certo? Mas outra maneira de explodir para fora é o ato. É uma bobagem, é uma impulsividade, é algo impensado. O ato ele surge no lugar do pensamento, como algo que se extravasa. Vocês já ouviram falar que cada vez mais os adolescentes estão se cortando? Estão se machucando? Já ouviram falar? Sempre que eu vou dar palestra, um professor ou uma professora levanta a mão e fala: o que eu faço com as minhas crianças que já estão se cortando? Então, baseando no que eu falei para vocês até agora, será que a gente conseguiria fazer uma espécie de uma teoria que pudesse compreender por que cada vez mais adolescentes estão se cortando? Quem se arrisca? Não, mas aí você precisa do microfone, senão a gente não vai ouvir tua voz. Eu acho que por conta do mundo perfeito que a sociedade acaba colocando, e quando a gente não se encaixa, às vezes vem a dor e aí a gente precisa extravasar. Olha, esse é um relato comum de muitas pessoas que se mutilam, que causam ferimento em si próprias. Se a gente for fazer uma grande simplificação, porque cada caso é um caso, elas falam assim: eu prefiro trocar uma dor por outra. Vocês entenderam? E às vezes até ver o sangue acalma, dá um relaxamento. Aliás, vocês sabiam que isso é fisiológico? Você sabia que muita gente vê sangue e desmaia? Você sabe por quê? Olha, você vai aprender uma hoje diferente, de fisiologia. Sangramento significa que eu posso estar perdendo sangue. Vamos pensar lá nos animais. Um jeito de eu perder menos sangue, o que é? É ficar na horizontal. Vocês entenderam? Então, a visão de sangue me coloca numa situação de risco. Eu estou falando de coisas lá, instintivas, animais, da fisiologia nossa mais primitiva. Então eu desmaio. Que é para preservar a minha vida, para eu não morrer. Olha! Bom, vamos voltar agora para o sério. Então, outra maneira de extravasar é fazer uma ameaça suicida, que ficou cada vez mais comum nas gerações atuais. Eu tenho muitos pais que chegam apavorados no meu consultório dizendo: meu filho, minha filha está falando que vai se matar. Agora, quem ameaça não se mata? Quem quer se matar, se mata mesmo? Vocês concordam comigo? Quem quer se mata mesmo. Não fica ameaçando, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade mesmo, eu estava tentando enganar vocês. Muitas pessoas que ameaçam, se matam. Então, quando uma pessoa ameaça, eu posso ficar louco da vida com ela, porque eu vejo teatro. Mas não fique só com o teatro. Vocês entenderam? Pensa assim, o teatro é uma parte do comportamento. Se essa pessoa está precisando ameaçar se matar para mudar a minha opinião, a minha posição, muito normal ela não é. Vocês concordam comigo? Ameaçar se matar para conseguir uma coisa, principalmente no relacionamento com o outro. E pessoas que ameaçam se matar, se matam mais.
as pessoas que se cortam se matam mais. Por quê? Porque é a questão da impulsividade. Vocês entenderam? Essas pessoas que se cortam não quer dizer que elas vão se matar, mas quer dizer que tem alguma coisa relacionada a controle de impulso que não está funcionando bem. Vocês concordam? É uma pessoa que, diante de muito desespero, ela faz qualquer coisa para acabar com o desespero. Então, parte dos suicídios da atualidade, principalmente em jovens, deve ser por impulsividade ou por vazio. Esse é um grande problema da pós-modernidade, vazio. O que a gente coloca numa época em que parece que os deuses nos abandonaram e está cada um por si? Né? Os deuses nos abandonaram, é deserto, não tem mais valores, é cada um por si, sou eu e a minha tela, vendo o que é o mundo adulto. Esse é o mundo adulto? É isso que eu vou ter que conquistar? Pira! Porque, ok, a gente tem adolescentes que conversam com o pai, com a mãe, na hora de uma refeição, trocam ideias, mas a gente tem muito adolescente que não tem isso. Vocês concordam comigo? Muitos. E não só adolescentes, eu estou falando de adolescentes porque era a ideia inicial de uma turma maior que, por uma série de circunstâncias, vestibular, fim de ano, não está aqui. Mas a experiência de vazio é sentida por todos nós, vocês concordam? Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem outros recursos para lidar com o vazio. Porque a gente sente menos vazio quando a gente tem funções sociais mais claras a serem cumpridas. Quando eu me aposento, quando meus amigos se afastam, quando eu fico doente, quando meus filhos se casam, eu posso sentir muito vazio. E o vazio, ele pode dar as mãos ao desespero. Então, é outro tipo de desistência. Porque desistência, como eu disse, tem o mesmo radical de existência, que é o verbo latino sistere. Mas desistência é parar de se mover. É sentir que está estagnado, que não tem horizonte. E a rede social, ela aumenta em nós essa sensação de perdição no tempo e no espaço. Eu deixo de ter uma história, eu deixo de parar para pensar e me apoiar na minha história, eu deixo de planejar o meu futuro, eu só fico assim. Eu fico aprisionado num vazio. E mesmo que a gente não tenha o problema que muitos jovens têm de passarem muito tempo ali fazendo a rolagem infinita de páginas, como eu dizia há pouco, a gente pode sentir vazio pelo momento em que a gente está na vida, tendo que lidar com muitas perdas, perdas naturais, à medida que a gente vai ganhando idade. E o vazio pode levar ao desespero. A única maneira da gente não se desesperar, talvez, na vida, é a gente encontrar um sentido para a nossa existência. Tá certo? Pensar em fazer direitinho aqui, em ter um sentido. Eu tinha preparado uma outra linha de raciocínio e a coisa foi andando do jeito que foi andando, mas eu queria ler algumas coisinhas para você. Eu estava recentemente lendo um filósofo grego, um estoico chamado Sêneca, e ele tem um trecho muito bonito. E como hoje eu falei muito de rede social, de coisas que invadem a nossa mente, né? Invade a nossa mente. Ele falou uma coisa muito bonita e ele viveu poucos anos depois do nascimento do Cristo. Ele viveu até 40 e pouco. Eu vou ler o trechinho dele que eu separei para vocês. Isso é coisa de professor, né, gente? A gente não deixa de ser nunca. Ó, veja que bonito essa comparação que ele faz. Os homens não permitem que ninguém se apodere de suas propriedades e correm a pegar em pedras e armas se houver a menor disputa sobre o limite de suas terras.
Tá certo? Concordam? Mas os homens permitem que outros invadam suas vidas. Na verdade, eles próprios abrem suas portas para os invasores. Parece que ele já ficava muito tempo em redes sociais, o Sócrates. Aliás, essa é uma característica das grandes obras, elas são atemporais, né? Vale até hoje, né? Vale até hoje. E o estoicismo está na moda, vocês já ouviram falar? Estão vendendo muito, porque, vamos usar de novo a frase de efeito, nos tempos em que parece que os deuses nos abandonaram, o meu templo passa a ser ou o meu corpo, ou a minha brilhante inteligência e ideia de como viver a vida. Vocês concordam? Estoicismo, filosofia prática para o dia a dia, voltaram a ficar na moda, porque a gente sempre procura um rumo, Bem, já que eu li um pedacinho de um livro, eu vou ler um pedacinho de outro que eu tinha preparado e depois eu vou deixar o nome para vocês direitinho, para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Esse outro trecho que eu vou ler para vocês é do livro de um psicanalista chamado Joel Biermann. Eu gosto muito do Joel Biermann. Eu aprendi muita coisa com ele. O trecho do Joel Biermann é assim, olha que bonito, um pouco mais, vamos dizer, erudito, usando palavras mais, mas eu acho que dá para todo mundo entender. Aspas. Se o sujeito não pode realizar isso, ou seja, transformar a dor psíquica em sofrimento, preso que fica em sua autossuficiência narcísica, solitária e excessivamente autocentrado, ele será sem dúvida pego de surpresa por um acontecimento inesperado e é então lançado num turbilhão abissal de uma experiência traumática. Eu falei que o texto era o mais difícil. Vamos tentar dizer de outra maneira. A dor psíquica, o mal-estar psíquico é uma experiência individual, egoísta. Eu sinto, não me coloque em relação com o outro. O sofrimento me leva a um pedido de ajuda e me coloca em relação com o outro, me coloca de novo para essa dimensão humana que é a relação com os meus iguais. É por isso que sofrer, em termos maturacionais, é mais evoluído do que deixa eu comprar mais, deixa eu me cortar. E com todo respeito a quem usa esses caminhos de fuga, porque não conseguem, às vezes, ter outra escolha. Então, o que esse psicanalista diz é que como às vezes o adolescente fica muito autocentrado, sozinho, narcísico, quando acontece uma coisa na vida dele, na vida real, vira trauma. O que é trauma? Trauma é tudo aquilo que eu não consigo digerir emocionalmente e fica repetindo na minha cabeça, A gente às vezes fala, eu tive um trauma. O que quer dizer que eu tive um trauma? Aconteceu alguma coisa tão forte, tão impactante que eu não digeri. E ele volta em sonhos, volta em atos, que quando eu vi eu já estou fazendo alguma coisa por causa do trauma. Então, é por isso hoje que muitos jovens, quando defrontados com experiências duras, eles se matam impulsivamente. Ficou mais claro agora?
porque eles não têm outro caminho mental. A mente se estruturou sem aquela ancoragem do espaço, que é a minha história biográfica, a minha experiência no mundo real. E sem aquela ancoragem do tempo, ontem, hoje e amanhã. A rede social e a rolagem infinita é um tempo eterno, o que aumenta a minha sensação de onipotência de que eu não vou morrer. Porque eu só percebo que eu vou morrer e cuido melhor da minha vida quando eu tenho essa noção do tempo. Que a modernidade tirou do meu relógio mental natural. Vocês entenderam? Muita insônia hoje em dia. Muita gente viciada em Zolpidem. Vocês já ouviram falar? Uma epidemia nacional. Hora de parar de falar. Já falei bastante. Agora eu vou querer ouvir vocês para a gente trocar ideias. Faltou falar em prevenção de suicídio. Mas eu acho que o tempo todo eu falei em prevenção de suicídio. Tá certo? Não vou entrar no tema específico, mas eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Mensagem de psiquiatra, porque vocês também têm muitas outras mensagens sobre o suicídio para ensinarem para as pessoas, mas eu vou deixar a mensagem de psiquiatra. A palavra suicídio, ela traz muito em nossa mente a morte trágica, a morte traumática. Mas a morte não deveria ser a palavra-chave para se compreender um fenômeno tão complexo quanto o suicídio. A palavra-chave deveria ser dor psíquica. Vocês concordam? A morte é o evento trágico, traumático, que não sai da minha cabeça, a cena. Mas o filme, esquece a cena, pensa no filme. O filme é uma história de dor psíquica que não conseguiu outro caminho. Ou, em alguns casos, em pleno exercício do livre-arbítrio, algumas pessoas decidem calmamente tirarem a própria vida. E sob o ponto de vista existencial e humano, tem que ser respeitado. Eu não vou sair amarrando mãos de pessoas. A gente faz o que a gente pode. A gente não amarra a mão das pessoas, né? Então, a própria prevenção do suicídio, ela tem que ter ações óbvias, estratégicas, táticas, mas nós não podemos nos esquecer do que é mais importante. A prevenção do suicídio começa quando nasce um novo ser e vai viver essa existência. E aí a gente volta para o início da minha palestra. O que é preciso para viver essa existência sem desistir. Tá bom? Eu citei esse livro do Sêneca sobre a brevidade da vida, custa R$21. E esse aqui, de um psicanalista, quem gosta mais, Joel Bierman, O Sujeito da Contemporaneidade. Para quem quer se aprofundar nas questões de automutilação, suicídio entre jovens, agora eu vou fazer uma propaganda da família. Tem o livro da minha esposa que está quietinha ali, que é esse aqui, ó, Sobreviver. Tá certo? O nome dela é fácil, Cleisla Garcia. Sobreviver. E tem um subtítulo que explica um pouco o conteúdo do livro. Como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. Tá bom? Muito. Tem o meu, que eu vou deixar aqui para a biblioteca de presente, que é A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que tristeza é normal na vida e a gente toma as grandes decisões na tristeza. Ninguém toma grandes decisões pulando o carnaval, né? Vamos falar a verdade. A gente tem que ficar triste para falar, não, o negócio está feio, eu vou ter que mudar. Pois não. Olha,
Então, a gente tem uma realidade muito triste que as livrarias físicas estão fechando, né? Cada vez mais. Então, às vezes é difícil, mas eu vou te fazer uma coisa sem necessariamente propagandear a Amazon. R$24 na Amazon, a Amazon entrega em 24 horas. Os caras, é por isso que eles ganham o mercado. Né? Não tem livraria física que compete com os caras. Né? Então, todos esses livros que eu citei para vocês custam menos do que R$25. Esses 4 livros. Tá bom? Obrigado. Neuri, deixa eu... Você vai abrir um pouco para perguntas? Claro, claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a palestra, foi muito fantástico. A minha pergunta é a seguinte: você descreveu aí o anamoinho que muitas pessoas entram de ficar rolando tela, de ficar vivendo a vida virtual. Muitas vezes isso é acompanhado pela falta de percepção das pessoas que estão próximas. Mas muitas vezes isso as pessoas percebem, mas não conseguem tirar. Muitas vezes a pessoa não quer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Obrigado. Francisco. Legal. Francisco, eu vou responder a sua pergunta muito boa sobre 2 enfoques. Primeiro, muitos pais ficam brigando com os adolescentes para eles saírem do celular. Mas eles próprios, os pais, o que fazem? O tempo todo. Certo? Então não vale. Né? Eu faço uma brincadeira séria, que se eu pudesse promulgar uma lei, eu promulgaria a seguinte lei: pelo menos uma refeição por dia, quem pudesse reunir a família, todo mundo em torno de uma mesa, sem celular, sem TV, sem música, para simplesmente conversarem ou ficarem quietas, mas todo mundo junto. Para quebrar essa coisa do quarto, o celular, eu e meu quarto, meu mundo. A gente bate lá na porta para dizer a comida está pronta. Tá certo? É assim. Na maioria das famílias é assim. Na maioria. Mas, primeiro, a gente tem que tomar cuidado dos adultos. Segundo enfoque da tua pergunta. Nós temos no nosso cérebro um circuito muito poderoso em termos de fisiologia. Hoje eu estava falando de fisiologia básica fisiologia básica que é comum em muitos animais, como por exemplo ver sangue e desmaiar. Outra fisiologia básica em todos os animais, a gente procura água, comida e sexo. É animal, é instinto. Esse mesmo circuito que faz a gente procurar água, comida e sexo, ele é ativado por bebida alcoólica, drogas, jogos e dependência de internet. Então, ele é um circuito muito poderoso. E a gente poderia dizer, de acordo com a definição que a gente adotar, que pode chegar a um ponto em que é doentio. E que para a pessoa sair daquela dependência, daquele vício, o pai e a mãe, ou quem estiver ali, tem que entrar com um pouquinho mais de determinação, limitando, não é? E oferecendo outras possibilidades de gratificação. Porque ficar o tempo todo na internet vendo vídeos é altamente gratificante. Dá prazer. Porque tem uma coisa que a gente errou muito no tratamento do alcoolismo. A gente sempre precisa entender o que o álcool traz de bom para uma pessoa. Qual é o buraco que ele está preenchendo. Enquanto a gente não tiver essa compreensão e só fizer isso, a gente não ajuda. Então, voltando, é um circuito muito poderoso, se chama circuito da recompensa. E que ele é ativado com álcool, droga, sexo compulsivo, compra compulsiva, comida e internet. Pode chegar a um lado assim doentio. Além do que a internet, eu não me alonguei de propósito, mas o bullying pela internet também é uma coisa séria, né? Porque o adolescente está ali sozinho, não tem com quem
externar, né? Então o bullying cibernético também é terrível, é tão devastador quanto o bullying ali que se dá nas escolas. Geralmente o bullying se dá nas escolas, né? Na entrada, na saída, lá dentro, em termos de agressão verbal, física, furtar coisas, quebrar coisas, né? Outra pergunta, gente? Ou não é pergunta, às vezes é uma observação, um acréscimo, um comentário, um ponto de vista diferente do meu que você possa ter. A minha pergunta, boa tarde. Primeiro, eu agradeço a excelente palestra, queria que todos pudessem ouvi-lo. E acrescentando o que ele falou, eu acho que na pandemia, como todos nós beneficiamos da internet, ela simplesmente acelerou esse processo. Isso. Né? Então, eu falava assim, eu lembro do meu filho veio jogar terra, mãe, eu não morri ainda. Agora eu morri, então eu vim comer. Mas eu brincava, né? Pô, você morreu, não precisa comer mais, né? Então, assim, a internet, ela veio, é um grande impulso, ela impulsionou muito. Quantas pessoas hoje em dia trabalham em casa, né? Home office, então ela adicionou muito. Claro. Mas eu acho que, eu entendo a pergunta dele de trazer isso de volta. Sim. Os adolescentes meio que a gente não tinha por onde, né? Então estudava por ali. Claro. Eu estou na área de educação há 23 anos. Sim. Hoje eu dou para adolescente, criança, eu vejo o efeito negativo que deu tudo isso. Mas não tinha por onde correr. Né? Então, assim, é mais para acrescentar aí do que a gente está falando dessa aceleração desse processo viciante, que é um vício, né? E que eu acho que não permeia só os adolescentes, mas os adultos também. Claro. Primeiro a pandemia foi um tremendo laboratório, né? De aprendizado, né? Chancelou o uso da internet, o amplo uso da internet pelos adolescentes. Tudo que a gente brigava e a gente teve que falar, bom, está estudando. Nem sempre. Mas chancelou, né? Agora, nós não podemos demonizar nem a internet, nem as redes sociais, né? Seria a mesma coisa que falar mal do carro, porque o carro levou ao sedentarismo. Hello? Como assim? O carro levou... Não vão botar culpa no carro, né? Não vão botar culpa na internet. É como a gente usa uma nova tecnologia, né? Que é sempre a grande questão ética até. Falei em questão ética, eu lembrei agora a questão de fertilização in vitro, guardar óvulos, como hoje está tão comum, né? Mulheres de 30 anos começam a guardar óvulos para serem mãe aos 40, aos 50, né? E tem a questão dos embriões. Então, cada vez que você tem uma tecnologia nova, vem novas questões éticas, vem novas questões ligadas ao comportamento, até onde é saudável, até onde não é, o que é lícito, o que é ilícito, né? Então a internet, para nós, ela ainda é uma novidade em certos aspectos, digamos assim, né? E mal estamos nos acostumando com a internet, está chegando a inteligência artificial. Eu acho que quem viver verá. A inteligência artificial é a grande revolução propiciada pela internet, em que vai se discutir, inclusive, se o pensamento humano é tão importante. Canoa furada, mas vai ter. A Cleisa queria falar alguma coisinha. Eu acho, Yuri, que essa deixa que ela deu sobre a internet e os vícios e dependências, se eu podia falar um pouquinho sobre a relação disso com a questão dos massacres nas escolas, o ato do e a diferença entre o suicídio impulsivo que acontece entre os jovens e o suicídio movido pelos transtornos mentais, que eu acho que é o que ficou faltando. Na verdade, obrigado, Clei. Tem muita coisa que fica faltando, né? Quando a gente restringe o tempo, né? Mas assim, geralmente há algo comum no histórico desses jovens que entram armado numa escola e matam o maior número de pessoas que eles puderem matar. Como também há algo em comum nesses atiradores, acontece muito nos Estados Unidos, né, que matam muitas pessoas. Ou ali tem um transtorno mental em que a pessoa está ouvindo vozes, está paranoide, né, está vendo entidades maléficas
nos colegas de classe, porque está totalmente psicótico. Ou, na maioria das vezes, a psicose é o mais raro, na maioria das vezes, é uma espécie de uma vingança, de uma forma de dar potência ao ego, ao ser, que no passado foi muito fragilizado, muito torturado. Na casa, às vezes, dos próprios pais. O que foi ampliado por algo que aconteceu na escola. Então, uma criança que já sofreu muitos maltratos, que tem uma autoestima frágil, quando ela passa por uma situação de bullying, não é só aquela situação em si, é toda uma história da vida dela, de rejeição, de injustiça. Porque comigo eu vou mostrar ao mundo o valor que eu tenho, eu vou me vingar. Então tem essa relação. Bullying, sair do bullying e, em vez de se submeter a uma agressão, controlar, infligir a agressão. Outra coisa que a Cleisla levantou é as diferentes circunstâncias do suicídio. Em algum momento eu falei que existem alguns casos de suicídio em que a pessoa pensa calmamente e decide tirar a própria vida, certo? Há filmes sobre isso e cada vez mais os países estão aprovando uma coisa chamada suicídio assistido. Vocês já ouviram falar? O suicídio assistido já existia na Grécia, não é novidade. Na Grécia, um cidadão grego, desde que não fosse escravo, ele chegava diante da Assembleia dos Anciãos e defendia sua tese do porquê ele queria deixar essa vida. E se ele fosse convincente, os anciãos ali da Assembleia, em Atenas, forneciam um veneno, o mesmo veneno que foi usado pelo Sócrates para se matar, a cicuta, que provoca uma paralisia muscular que vai subindo e a pessoa morre sem fôlego, sem ar. Bem, então há um suicídio pensado, escolhido, determinado, que chega até esse detalhe de pedir uma autorização judicial. E uma coisa que a gente pode pensar, por que uma pessoa pede autorização judicial para se matar? O que é que vocês acham? Eu vou falar algo impensado, hein? Se eu decidisse me matar, provavelmente eu não ia pedir para um juiz. Provavelmente, eu só estou falando assim, sei lá o que vai acontecer comigo, né? Mas o suicídio, ele não tem um estigma. Parece que quando o juiz autoriza, diminui o estigma, o crime, a afronta. Todos se preparam, porque em média demora de 3 a 6 meses para sair uma autorização. E interessante, entre 3 e 6 meses, muitas pessoas que requisitaram não se matam, porque alguma coisa muda no psiquismo ou na vida dela. Eu tenho slides bonitos sobre isso para mostrar para vocês nos países que aprovaram o suicídio assistido, mas seria tema de um outro papo, de uma outra conversa. Bom, então nós falamos do suicídio impulsivo dos jovens, em que o ato é reflexo, é uma dor. Quando a gente vai conversar com o jovem, se ele sobrevive, o que aconteceu, por que você fez isso, ele está embasbacado, ele não encontra palavras para explicar o que ele fez. Sabe por quê? O que ele fez não está no registro do pensamento. Voltaram para a minha palestra? Não está aqui, ó. Não trabalhou. É só dor, é reflexo. Pá! Eu poderia dar alguns exemplos para vocês, reais, que eu já atendi, eu vou poupá-los disso. Mas acreditem em mim, alguns jovens, quando bate um acontecimento, uma notícia, se tiver uma janela aberta, ele salta. Dá para entender? Eu fiz um pouco uma cena, mas só para poupar as minhas palavras eu criei essa cena. Então é muito impulsivo, não tem muita preparação, não dá tempo nem de escrever carta, bilhete de despedida. Bateu, pá, vai. Agora, tem um outro suicídio, eu já vou terminar, depois eu passo para você. Tem um outro suicídio, que é o suicídio motivado por doença mental, que a Cleisla lembrou.
que é aquela pessoa que está muito deprimida, por exemplo. E uma das características da depressão é que tem uma lente que a gente passa a ver o mundo através daquela lente, e eu só vejo o ruim, o negativo. Eu não vejo nada de bom na minha história, na minha existência. Eu não acredito mais que possa ter uma luz no fim do túnel. E se a depressão der a mão ao desespero, a uma angústia muito grande, muitas pessoas chegam a se matar. Porque a depressão grave, ela muda um pouco a maneira como a pessoa vê o mundo e como ela se vê. O nosso sistema de percepção e de julgamento muda com a depressão. Muda tanto que tem gente com a depressão nem consegue pensar. Por isso que lá no meu livrinho eu coloco o título, A Depressão Paralisa. Tem gente que chega ao consultório e fala assim, doutor, parece que eu emburreci. Eu não consigo tomar decisão, está tudo difícil. Depressão. Tem gente que chega no consultório e fala, eu estou irritado. Qualquer coisa eu já solto os cachorros, eu não era assim, eu quero matar um. Pode ser depressão. Tem outros que falam assim, não doutor, eu não estou triste, eu estou diferente, parece que eu estou vazio. Pode ser depressão. Doutor, eu nunca perdi um jogo do Corinthians, agora só de saber que é hora do jogo, não quero, se alguém liga a TV me dá um arrepio, não quero mais saber. Pode ser depressão. Então, às vezes, a depressão, ela tem diferentes facetas. Num jovem adolescente, pode ser se afastar de amigos, não responder mais o WhatsApp, muda as notas na escola, tempo demais trancado no quarto, demais, saiu da média, tá certo? Pode ser depressão. No adolescente, a depressão pode vir com muita irritabilidade, malcriação, crise de agressividade, também na criança. E no idoso? No idoso, a depressão vem, fica mais calado, emagrece, fala um pouquinho, vai para o canto, fica no cantinho dele. Muitas dores corporais, sem explicação. Então, em cada faixa etária, a depressão aparece um pouco diferente. Outra doença muito associada ao suicídio é o transtorno bipolar. Principalmente quando há mudanças de fase eufórica para depressão para euforia. Outra doença é a esquizofrenia, porque às vezes a pessoa ouve vozes e ela fica muito perturbada com aquilo e se mata. Às vezes as vozes mandam ela se matar. Às vezes as vozes mandam ela matar uma pessoa querida, e para não matar a pessoa querida, ela se mata. Há casos de mães, recém-mães, depressão pós-parto, que podem, em desespero, matar a própria criança e tentar se matar. Então, a depressão é uma doença, tanto a depressão do transtorno bipolar quanto a depressão que não é do transtorno bipolar, leva muito ao suicídio. É a doença que mais leva ao suicídio. E alguns suicídios a pessoa planeja no silêncio do coração. Ninguém percebe, nem a gente que é psiquiatra. Então, uma das bobagens que se falam no Setembro Amarelo, entre tantas bobagens que se fala no sistema, é que o suicida sempre dá sinais. Não? Pode dar sinais? Pode. Uma mudança de comportamento, uma ameaça, uma carta, um comentário, falta mais no trabalho, mudou, não se cuida mais, está falando uns comentários, postando umas coisas diferentes. Pode dar sinal. Mas tem pessoas que surpreendem até a gente que é psiquiatra, que trabalha na área. Então, algumas pessoas se matam sem dar sinais. Vamos ter isso claro para nós, para não ficarmos com tanta culpa quando a gente perde uma pessoa querida, né? É um sofrimento muito grande. Já basta o sofrimento da perda. Se tem esse sofrimento de ouvir na TV que sempre dá sinal, é mentira, é mentira. Tem uma pergunta. Como? Pois não. Regina. Oi. Como prevenir a depressão em crianças de 0 a 5 anos? A minha resposta mais honesta é, eu não sei muito bem, eu não sou um especialista em psiquiatria de crianças, mas eu sei o que pode acontecer por meio dos meus estudos, né, das coisas que eu fui aprendendo. Nós tivemos, durante a guerra, estudos muito importantes de crianças que foram
enviadas para orfanatos, porque perderam pai e mãe na guerra. E essas crianças iam para orfanatos e ficavam, para resumirmos, depositadas lá, sem o espelho. Essas crianças primeiro elas choravam muito, depois elas paravam de chorar, não comiam, emagreciam e morriam por alguma complicação da inanição. Isso ficou até com o nome famoso, depressão anaclítica. Ela foi muito descrita em crianças que não têm mais o vínculo de uma figura protetora. A partir dessas tragédias, mudou-se a maneira de cuidar de crianças em instituições, tentando fazer um atendimento mais personalizado com vínculos, certo? Então, uma maneira de evitar depressão na infância é propiciar a uma criança os meios de ela ir trabalhando na mente dela, porque a mente tem um ambiente biológico, certo? Que vem com a gente, que está lá dentro, tá lá. Mas a mente, ela tem um outro componente estruturante, que é a cultura da família, da sociedade, da minha religião, das experiências que eu tive na vida. Então a gente precisa proteger muito essa criança, essa primeira infância. Porque o que as pesquisas populacionais mostram é que todas as doenças mentais estão associadas a traumas psicológicos sofridos na primeira infância. Primeira infância que vai até os 6, 7 anos. Então está dentro dessa pergunta que me fizeram. Então, não cuidar bem de uma criança, dando a ela um ambiente favorável para o crescimento. E o que ela precisa aprender? Ela precisa aprender a se comunicar, a ter confiança em si, a explorar o mundo, mas ter o olhar atento e protetor da mãe e do pai. Ela precisa ganhar autonomia. Quando ela faz uma coisa bonita, a gente tem que falar: que coisa bonita que você vê. Não é isso que não é assim que a gente faz quando cria. Então, a gente tem que dar essas condições emocionais para essa criança não adoecer. Agora, gente, isso não é garantia. Eu gostaria de não precisar dizer isso, mas não é garantia. Porque algumas pessoas, quando adoecem, elas adoecem mentalmente, elas me perguntam: mas o que será que eu fiz de errado? Ou às vezes um pai ou uma mãe me pergunta: mas o que será que eu fiz de errado para o meu filho ter essa doença, para o meu filho ser assim? E gente, infelizmente, nós ainda somos muito ignorantes, nós não temos todas as respostas. Porque algumas pessoas, elas são criadas num ambiente psicossocial muito bom, e elas têm esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão. Algumas são assassinas, outras são pervertidas, outras são cínicas, outras vão ser políticos. Mesmo tendo todas as condições para emocionalmente ser uma pessoa normal. Tá certo? Então, é um mistério realmente, né? É um mistério. Agora, quando eu atendo uma pessoa que me diz: há vários casos de depressão na minha família, a minha formação médica me diz: mas às vezes eu atendo uma pessoa que ela traz essa questão: doutor, por que eu estou assim? Eu vou enlouquecer? Olha, eu estou bem em casa, meu trabalho, por que eu estou assim? Então, doença mental é uma coisa muito intrigante. A gente já sabe um pouco mais do que soubemos no passado, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. E eu não sei se a gente vai descobrir tudo. Provavelmente uma porção de mistério que sempre vai haver na vida, dentro do departamento dos mistérios estará a doença mental. Eu não sei se um dia a gente vai explicar tudo. O que você ia perguntar para mim naquela hora? Não, a de trás, a de vermelho. O que você ia perguntar para mim? Eu ia perguntar se a super expectativa e a super cobrança, principalmente dos pais, desde pequenininhos até grandes, será que também não é um grande atrapalhador? Porque assim, você ter uma família que tem uma super expectativa de você, Sim. você não tem certeza do alcance
Sim. Problemas muito sérios. Sim. Eu acho que assim, as pessoas têm, né? Essa é a minha pergunta, porque assim, a gente não faz de propósito. Acho que como mãe, todos aqui, a gente não faz de propósito, mas até que ponto Sim. a gente não é tão prejudicial Sim. nesse sentido? Ó, perfeito. Além de grandes expectativas, comparações. Mata qualquer pessoa, porque cada um é cada um. Não tem que comparar. Quem tem 5 filhos, cada um sai mais ou menos de um jeito diferente do outro, né? E tendo a mesma criação. Porque não são só as questões biológicas e psicológicas, né? Tem as questões espirituais também que marcam, e principalmente, né? Estamos aqui, não é? Bem, mas eu queria fazer um comentário com você. Nenhuma expectativa não é bom. Muita expectativa é patológico. Então, a virtude está no meio, né? A famosa frase do São Tomás de Aquino, né? Porque quando você também não tem nenhuma expectativa, o olhar, aquele olhar, o espelho, é assim, você não vai ser nada. A gente falou de alcoolismo. Doutor, ele está bem, mas quando ele está bem, eu olho, eu já sei que ele vai recair. E aí ele recai e baba de prazer com o poder premonitório de mãe. Então tem as altas expectativas e as expectativas catastróficas. Doutor, ele vai acabar se matando um dia. E fala na frente. Então, há famílias suicidogênicas. Famílias suicidas. Quem disse que família só protege? Família às vezes empurra para o buraco. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas a abandonarem pai e mãe? Raras vezes. Eu falei quantas vezes? Exagero. Raras vezes. 1, 2, 3, no máximo 5. A gente vai se animando, a gente vai transformando alguns em tantas vezes. Raras vezes, felizmente, eu aconselhei pessoas a abandonarem a família e toca seu barco sozinho, porque só te empurram para baixo. Porque às vezes dentro da própria família tem muita inveja, tem muita destrutividade, tem famílias suicidogênicas. Eu tenho 2 experiências, uma como professor universitário, atendendo na Unicamp, atendendo uma camada mais humilde da população, principalmente no início da minha vida, porque hoje toda a classe média vai também para o sistema público. Mas no início da minha profissão, eu atendia muita gente pobre, miserável. E no meu consultório eu atendia gente rica, né? Então o que eu posso dizer para você? Tem uma coisa que eu vejo entre os ricos que me deixa muito desalentado. Tem pai e mãe que com 10, 12 anos já quer que o filho vá para Harvard. Eles criam filhos para irem para Harvard. E sobra para o psiquiatra. Dá PT lá, tá mal, tenta se matar, mas tem que ir para Harvard. Então, existe um sonho também da classe média, principalmente a que ascendeu, de colocar os filhos adolescentes numa posição em que às vezes não bate com a capacidade emocional daquele filho. Eu nem estou falando de inteligência, porque pode ser inteligente. Eu acompanho casos de muitos jovens que estão fora do país e que passam muitas dificuldades, porque eles são muito inteligentes, são pessoas muito boas, mas são pessoas que ficam com muita dificuldade para enfrentar os problemas emocionais, muita dificuldade. E longe de pai e mãe, é de partir o coração. Porque o normal de um pai e de uma mãe, quando um filho entra em crise, deixa eu te abraçar. E abraçar em videoconferência não funciona. Não funciona. Videoconferência é bom para matar umas saudades, bater um papinho, mas quando a pessoa está muito necessitada, a presença e um abraço ainda é uma coisa muito importante. Não, eu estou aqui para te proteger, eu sou a mãe macaco, vem cá, vem para o colo. Isso é muito importante, muito importante. Está chegando a hora de terminar, né? Está chegando a hora de desistir? Não.
existir de outro jeito, continuar o movimento, levantar dessa cadeira e acreditar. Pois não. Pode. Bom, primeiro eu agradecer pela sua assim, eu vou ser bem sincero, quando falo de psiquiatria, eu tenho até às vezes um pouquinho de preconceito em relação à medicação, né? De dosagem, até quanto pode ser usado, o que realmente resolve, o que não resolve. E a gente também por ter essa espírita, visão espírita, para mim às vezes é um pouquinho difícil entender o limite, né, entre tudo que a gente tem de história pregressa e tudo que se estabelece agora na psicoterapia junto com a medicação. Então, esse remédio está sendo usado, está dando resultado, aí virou algum revertério, tem que aumentar a dosagem, trocar a medicação. Então, dentro dessa visão tem que ser. Olha, faz todo sentido essa visão sua, né? Uma visão cuidadosa, uma visão às vezes um pouco cética. Agora, o que eu posso te dizer é que eu fui fazer psiquiatria não acreditando em medicamentos. Porque quando eu fui fazer psiquiatria, estava no auge a psicanálise. E toda a minha formação referencial é de psicanálise. Mas eu comecei a usar remédios. E eu fiquei muito surpreso positivamente com o que eu vi. Medicamentos psiquiátricos salvam vidas. Eles tiraram as pessoas dos hospícios. Só que a nossa sociedade pede remédio para tudo. Remédio para dormir, remédio para alegrar, remédio para prestar atenção, remédio porque eu estou muito instável, remédio para isso. E muitos psiquiatras vão dando remédio. E a indústria farmacêutica adora. Então, você tem razão de ter uma visão desconfiada. O que eu posso te dizer com toda sinceridade é que há um exagero em dois polos. Num polo, às vezes parece que medica-se demais problemas humanos. Mas no outro polo, se essa sua dúvida científica se transformar em preconceito, você vai estar fazendo mal para você e para um filho seu que precisa de psiquiatra. Então nós temos os dois polos. O polo da banalização e todo mundo tomando remédio. Mas o outro polo, doença mental é uma invenção da psiquiatria. Basta a força de vontade. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito discurso de vencedores humilhando a esposa deprimida no meu consultório. Uma das coisas que me deixam mais putos. Eu passo uma descompostura no marido. Eu falo, um dia o senhor vai estar aqui, viu? Eu rogo praga. Porque tem certas coisas que o bronco só aprende quando ele cair no buraco e quebrar a perna dele. Aí ele vai pedir um médico. Né? Porque inclusive uma expressão que ficou famosa nas redes é a depressão. Não é frescura. Uma vez, eu já ouvi isso dezenas de vezes, mas uma vez eu ouvi de um marido falar. Ele entrou na sala no final da consulta e eu pedi algumas informações, a mulher dele estava muito deprimida. E ele começou a me dar as informações que eu perguntava. Eu falei, nossa, que legal. Está indo tudo bem aqui, nota 10, vai ser uma maravilha de consulta, todo mundo vai ser feliz aqui. No final da consulta, ele começou a falar, sabe, doutor, ela está assim deprimidinha, mas eu não tenho tempo, né? Porque a minha vida, eu não tenho tempo para ser deprimido. Com tanto trabalho, com tantos afazeres. Todo ponto que ele ganhou comigo, ele perdeu. Porque aí entrou o moralismo tacanho, né? E a hipocrisia. Uma coisa que me deixa louco é isso. Porque ele entrou de bonzinho, levou a esposa, pagou a consulta, deu as informações. Se sentiu à vontade comigo, falou, eu não tenho tempo para ter depressão. Isso é uma sacanagem, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça. As pessoas mais geniais, mais laboriosas, mais destemidas. Olha, por exemplo, recentemente o exemplo desses atletas de alto desempenho, em que eles falam, gente, dá licença, tchau, eu vou cuidar da minha cabeça, eu estou mal.
Pô, eles fazem muito mais bem para a humanidade do que 10 mil palestras igual a essa que eu estou dando. Porque como eles são ídolos, a gente fala, nossa, se a Simone Biles está pedindo licença, o Medina está pedindo para parar, então eu também posso, né? Então eu também posso. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos parar por aqui. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada. Eu gostaria, bom, primeiramente, não sei se essa história é verdadeira, mas eu soube que você veio para cá por causa da sua esposa, ela que me trouxe, não foi? Foi. Então, eu queria te agradecer carinhosamente. Eu li de médico para médico, esse aqui é o médico Jesus, escrito pelo Ricardo de Luca, médico de alma, não só de alma, mas de muitas coisas, mas gostaria de presentear. Muito obrigado. Um livro muito bonito também. E eu queria fazer uma confissão pessoal para vocês, que nem diz um amigo, eu vou abrir meu coração para vocês. Era mais fácil ser psiquiatra quando eu era mais jovem. Porque eu dava o diagnóstico, eu dava o remédio, a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo outras coisas, e muitas vezes a gente só tem vontade de rezar quando uma pessoa sai, porque é muito difícil. Tem umas situações ou que dá arrepio, ou dor de cabeça, ou vontade de sair correndo, às vezes dá vontade de pular no pescoço também. E então, assim, à medida que a gente ganha experiência, a gente volta a sentir um tipo de insegurança, um tipo que é boa, porque ela nos impede de nos agarrarmos a teorias prontas e que colocam o ser humano em chavões, em remédio, em tratamento A, B, C ou D. Ou seja, é melhor ser um jovem psiquiatra do que ser um psiquiatra velho. Tá certo? Só para a biblioteca do centro. Ah, obrigado. Tá bom? Você falou de memória? Eu não lembro o que eu vim fazer aqui mesmo. Olha, algumas queixas são muito comuns em consultórios. Dor nas costas, cansaço, tontura, falta de memória, são as mais comuns. A melhor maneira de cuidarmos da nossa memória, se vocês querem uma dica de médico, é ler. Se possível, comece a aprender, nem que seja para brincar, uma outra língua. Porque quanto mais reserva cognitiva a gente tiver, esse é o termo técnico, quanto mais reserva cognitiva, melhor a memória. Outra coisa que faz a nossa memória ficar ruim é a rotina dos dias, é a repetição dos dias. Então, se eu fosse te dar uma regra parece coisa de autoajuda, seria assim, quebrar um pouco a rotina dos seus dias. Fazer alguma coisa que você deixou de fazer. Ou fazer uma coisa nova, que por várias razões você já adiou. Agora, existe remédio para melhorar a memória? Não. Medicina ortomolecular, nada científico, é enganação. Tratamento com isso, com aquilo? Não. O que melhora a memória é treinamento do nosso aparelho mental. Atividade física melhora a memória? Sim, porque aí você vai relaxar, você vai ter outras experiências, você vai estar dentro disso que eu te falei, de quebrar a rotina mental, porque nós somos seres muito mentais, né? Hoje tem gente que passa o tempo todo sentado, trabalhando mentalmente na tela de um computador, isso não é fácil, né? Isso melhora a memória? Não. Provavelmente a gente vai ter cada vez mais problemas de memória, esse tipo de queixa que você está tendo.
eu não te conheço, mas provavelmente se você fizer uma avaliação objetiva de memória, vai dar normal. Mas a tua sensação é de que está perdendo a memória. Isso é muito comum. Não se preocupe demais. Né? Você só deve... Não se preocupa demais. Você só deve se preocupar se pessoas que te conhecem te falarem assim, nossa, mas isso... Você não era assim, tão desmemoriado. Aí você pode fazer uma avaliação. Mas esse sentimento geral de que a memória está mais fraca é um dos males do nosso tempo. Tá bom? Regina, muito obrigado, viu? Muito obrigado.